Olá, pessoal, boa noite. Boa noite. Vocês estão me ouvindo bem? Me dá um feedback do som, por favor. Como é que tá o som? Vamos aguardar aqui o professor Júlio César entrar. Boa noite, Renatinha. Boa noite, Tailã. Boa noite, minha mãe. Boa noite, Henrique. Boa noite, professor Maicon Lima. Uma honra tê-lo aqui. Que bom, que bom. Vamos aguardar aqui. Obrigada. Vamos aguardar aqui o professor Júlio entrar. Enquanto o professor Júlio vai chegando, vou pedir para vocês enviarem esse aviãozinho aí para todo mundo que pode aprender bastante aí com essa live de hoje, que a gente vai falar de coluna vertebral. Deixa eu ver se ele já chegou. Ainda não. Deve estar chegando. Então vamos lá, pessoal. O professor Júlio César de Oliveira é fisioterapeuta, especialista em traumatortopedia, mestre em ciências da saúde, criador do Coluna em Foco, que ele vai explicar pra gente o que é o Coluna em Foco, e docente da Universidade Estácio de Sá, que eu tive a oportunidade de trabalhar com ele bastante tempo na Universidade Estácio de Sá. Ele já entrou. Então, enquanto ele vai entrando aqui, vou pedir para vocês irem enviando esse aviãozinho para todo mundo, para o pessoal ir entrando e sabendo que a gente já está. Então, vamos lá. Deixar ele aqui entrar. Vai apertando o coraçãozinho. Oi, meu amigo, tudo bem? Alô, e aí, como está? Tudo bem, professora Aline, também uma honra estar aqui. Ó, já tem um monte de gente querida aqui perto da gente, já Maravilha. perto, mas longe, né? Perto do coração, muita gente Todo mundo querida. conectado. Isso. Tá tudo bem? Tudo bem, correria. Cheguei agora há pouco, falei, ó, vou ajustar tudo. Tava na faculdade agora, aí vim correndo por esse compromisso inabalável. Não podia mudar nada, senão... Que bom, quero te agradecer muito pela oportunidade. Vou te confesso que hoje foi um desafio para mim fazer essa live, porque dá para ver que meu olhinho tá inchado. Não posso nem rir Caramba, muito, porque se eu rir muito ele fica pequenininho. Então hoje eu acordei com uma baita alergia alimentar e aí caramba. encheu bastante meu olho. Aí eu, falei, vamos tomar um antialérgico e vamos ver como é que fica. Mas a galera eu falei, eu vou explicar que eu tô com alergia, somos seres humanos, né? Então, isso aí acontece Na bem no alegria dia e na da tristeza. live. Bem no dia da live, é assim mesmo. Mas quero dizer que é uma honra, também não podia jamais perder essa oportunidade de tê-lo aqui. A É honra é uma minha. honra, você é um amigo muito querido e uma pessoa, assim, de muito conhecimento que a gente vai trocar, bater uma bola aqui. Bem importante. Já te apresentei para a galera enquanto você entrava. E Beleza, geralmente eu começo as lives. Eu sei que você já assistiu aí umas lives minhas, que com eu já te certeza. agradeci por estar presente. Eu sempre começo as minhas lives pedindo para o convidado falar um pouco sobre a trajetória e por que o interesse pela coluna vertebral e o que é o Coluna em Foco para a galera conhecer. Valeu. Primeiramente, minha amiga, um prazer imenso estar aqui, né? Receber esse convite seu, uma profissional que a gente admira demais, né? Que já ofereceu seu conhecimento para muitos professores, né? E profissionais, assim como eu. Então, agradeço profundamente todo o conhecimento transpassado e sabe que pode contar comigo sempre que você precisar, né? Com certeza. E Você nos também. veremos muitas vezes ainda. Com certeza. Então, eu sou fisioterapeuta, completei 14 anos agora de formação. Então, desde a faculdade, eu sempre gostei dessa área do esporte, da terapia manual, né? Eu via muito bandagem, aquelas técnicas manipulativas, professores fazendo na faculdade. Eu sempre gostava e me atraía muito por isso. E segui esse caminho desde a faculdade. Então, decidi fazer os cursos que os mestres me orientavam, né? O Maitland, fiz toda a formação, né? Os módulos, como a gente tem que fazer. Segui o passo a passo, fiz o Mulligan também, tudo bonitinho. Depois Kaltenborn, e a gente foi embora, né? Então, fiz a pós-graduação em ortopedia, anatomia biomecânica.
tentei fazer a graduação da Educação Física para ver se eu encontrava algo ali que eu pudesse, né, me identificar. Chegou um certo ponto que eu percebi que realmente eu precisava voltar para terapia manual, fiz quiropraxia e agora estou na osteopatia, né? Então, assim, a paixão bate forte e a terapia manual eu não consigo me ver longe dela, né? Então, toda vez que um aluno me pergunta, mas como que você conseguiu se encontrar? Eu simplesmente me apaixonei por aquilo e decidi ser aquilo desde o início. Então, eu fui fundo, né? Investi todas as minhas apostas na fisioterapia, na terapia manual, na reabilitação. Obviamente que a gente faz cursos, né, em outros departamentos para contribuir, né, em exercícios terapêuticos, né? Mas toda a linha de ortopedia, de traumaterapia manual, eu fui atrás, né, fiz o mestrado. Eu tive o prazer de fazer o meu mestrado na Escola de Educação Física, mas na linha de fáscia, uma coisa assim que era muito difícil, a gente conseguiu, né? Então foi muito legal me aprimorar também em fáscias. E hoje, né, me encontro um pouquinho melhor do que eu era antes, né? E agora na osteopatia, né, evoluindo um pouco mais, estou me apaixonando cada vez mais e o barco, sei lá o que vem pelo futuro. Ainda, né? Ainda não sei o que virá, mas acredito que virão coisas boas. Com certeza. E o que é o Coluna em Foco? Então, o Coluna em Foco é um projeto bem, bem interessante. Há uns anos atrás, o professor Marcos Couto, que você conhece, né, me convidou para participar de um curso de avaliação e tratamento da coluna vertebral. E eu topei de imediato, né? Óbvio, um professor de tamanho gabarito. Eu falei, cara, vou aprender mais do que vou ministrar a aula, com certeza. E a gente fez esse projeto em 2014 e depois de uns anos, infelizmente, ele teve que abandonar, né, o curso por conta de questões pessoais e eu paralisei o curso completamente. E um pouco antes da pandemia, eu pensei e falei, cara, eu preciso tomar continuidade desse curso e eu transformei o curso, né? Depois de algumas especialidades, eu decidi criar o Coluna em Foco para capacitar fisioterapeutas que ainda se encontram inseguros na coluna vertebral, né? Assim como eu era no início da faculdade, depois que eu me formei, aquela insegurança de atender paciente na rua, né? Então, o foco nosso é, de fato, encurtar esse caminho para ele perder o medo o mais rápido possível, né? E não só ensinar técnicas e faz isso aqui, faz isso aqui. Não, é ensinar um raciocínio clínico, mostrar que existe todo um comportamento humano por trás daquilo, como abordar um paciente, como interagir com o paciente, como ouvir um paciente, né? Então, eu criei esse projeto e hoje eu tenho alguns parceiros, né? Até aqui está a Renata, uma das monitoras lá, que me ajuda pra caramba. Então, tive muito retorno positivo e agora a gente está aprimorando. Então, o Coluna em Foco, na verdade, vai virar um método para que o fisioterapeuta ele encontre mais segurança em atender um paciente, né, no que tange a coluna vertebral. Maravilha, muito bom, muito bom. Então, já falou do Coluna em Foco, já falou de você, vamos entrar aí no nosso tema-chave de hoje. E eu queria que a gente começasse falando qual a importância de realizar e fechar um diagnóstico, né? Porque muitas vezes chega lá o paciente, vem com o diagnóstico de lombalgia, lombocetalgia, cervicalgia, enfim. E o que impacta no nosso tratamento realmente quando a gente consegue fechar um diagnóstico? Isso é muito complicado, né? Porque não só alguns diagnósticos imprecisos, né? Porque a gente sabe que demanda tempo de avaliar um paciente. Quando a gente recebe um paciente, principalmente só com o resultado de uma ressonância, e fala, olha, eu tenho uma hérnia, cuida da minha dor, né? É muito difícil a gente desconstruir da cabeça do paciente o que está escrito, né? Então, a importância do diagnóstico hoje para o fisioterapeuta é assegurar o seu futuro profissional, na verdade, né? Quanto mais a gente se capacita para avaliar o paciente,
e criar um diagnóstico nosológico, ou um diagnóstico cinético funcional, que a gente consiga mostrar para ele a realidade do problema, menos difícil, não falo nunca que é fácil, né? Menos difícil será o tratamento, né? Porque nunca é só uma hérnia, nunca é só uma lombalgia muscular. Sempre tem coisas que são culminadas de anos, né? Paciente que vem apresentando um pós-operatório de joelho e acabou gerando, né, uma cascata de alterações. Então hoje eu posso dizer, eu peguei a transição da fisioterapia, né? Eu me formei em 2007, eu peguei profissionais falando disso, né, que o fisioterapeuta estava evoluindo muito na avaliação. Outros profissionais acabavam avaliando de uma forma mais superficial e o fisioterapeuta dando importância a pequenos detalhes que faziam a diferença no tratamento, eliminando medicamentos, eliminando cirurgias. E hoje a gente vê a comparação de cirurgia com fisioterapia, a fisioterapia subiu absurdamente, principalmente nas hernias de disco, né? Então, diagnosticar é uma responsabilidade muito grande, nossa, né? Porque, de fato, o paciente acredita no que a gente fala, depois dos testes que a gente realiza, né, de todo aquele trabalho que a gente faz. E é uma importância muito grande para o nosso futuro profissional, né? Porque, de fato, não tem como tratar sem avaliar, né, Vanessa? Você provavelmente já presenciou várias vezes, acredito, pessoas com dor e alguém chegando ali, eu vou fazer uma manobra aqui, uma liberação, um ajuste, ou sei lá, qualquer técnica que é boa, né? Todas as técnicas são boas, né? Mas sem antes executar um breve teste, né? Ou alguma coisa que pelo menos guiasse aquela técnica. Então, eu não me vejo hoje, né? Eu sou chato, né? No estágio, os alunos me pedem, tem alunos aqui, né, me ouvindo, Júlio, instala minha coluna que eu tô com uma dor aqui na torácica. Eu falei, não é muito bem por aí, né? Eu posso piorar a sua dor. Então, acho que o mais importante do fisioterapeuta é, de fato, diagnosticar. Perfeito. E você citou uma coisa super importante também, Júlio. Você falou dos testes, né? Você falou que você se formou na época de uma divisão aí da fisioterapia. Eu me formei em 98, onde o que a gente mais aprendia eram testes ortopédicos, né? Então eu estudava muito, eu decorava os testes ortopédicos, o Cipriano ficava lá. Ó, o professor Alexandre Meirelles, que está aqui também, fiz ele decorar muito teste ortopédico. Então, e era assim, né, na graduação, era o que a gente tinha como fisioterapia na época. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre isso, porque hoje a gente está naquela fase de muitos testes funcionais, né, então de avaliar mais a função do que realmente um teste ortopédico. Hoje em dia a gente tem livros que vieram aí falando muito, que vêm falando sobre a especificidade, a sensibilidade desses testes ortopédicos. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre isso para a gente, os testes ortopédicos e os testes funcionais. Isso é importante, porque quando eu me tornei professor, em 2011, tive, né, um prazer de ser convidado e começar a ministrar aulas e estudar mais, obviamente, né? Responsabilidade absurda pesava na cabeça. E eu sempre dizia para os alunos, desde o início, eu questionava, minha primeira pergunta nas aulas de ortopedia, qual é a obrigação do fisioterapeuta aplicar os testes? De quem é a obrigação? Do fisioterapeuta ou do médico? Né? E as pessoas, a maioria dos alunos falava, do fisioterapeuta. Eu falo, olha, antigamente, né, os pacientes eram encaminhados para o fisioterapeuta, com um diagnóstico. Então, a obrigação de aplicar o teste era do médico, porque os testes ortopédicos, a maioria, foram criados por médicos. Então, o paciente deveria vir com um diagnóstico, né, e a gente tratava. Mas, no decorrer do tempo, a gente percebeu que o fisioterapeuta também adquiriu o conhecimento de avaliar, né, de aplicar os testes ortopédicos, e no meio desse caminho começaram as avaliações biomecânicas, que acho que é a nossa alma, né? Fisioterapeuta que não avalia movimento, né? Não sei como que ele consegue discriminar um movimento impreciso, uma falta de coordenação motora, uma fraqueza muscular que seja. E
essa transição, né, eu sempre me questionava nisso. Eu falei, poxa, mas será que essa é a nossa obrigação de aplicar testes ortopédicos ou é a nossa necessidade de aplicar porque, de repente, um paciente veio com um diagnóstico impreciso? Né? Então, é a nossa necessidade, porque eu preciso diagnosticar. Mas a minha obrigação é avaliar a função, né? De avaliar ativamente aquele paciente, porque já deveria ter sido realizada essa avaliação pelo colega para já chegar com um diagnóstico clínico e agora eu aplicar meu diagnóstico cinético funcional, né? Então esse casamento ele foi muito bom para o fisioterapeuta, porque assim como você falou, né? Poxa, você cobrava dos alunos, olha, tem que saber esses testes, de fato temos que saber, né? Porque isso enriquece o nosso conhecimento. Mas eu, na minha concepção, eu penso assim, isso aqui que é um diagnóstico ortopédico, clínico, né, ou neurológico, não sei, eu preciso fazer, é minha necessidade, mas a minha obrigação realmente é fazer o teste mais ativo. Hoje, eu não me vejo avaliando o paciente só com testes ortopédicos, até porque a maioria deles não são 100% comprovados, né? Eles são muito sensíveis, né, a maioria dos testes, a gente pode citar o exemplo de alguns mais para frente, muito sensíveis à dor, né, ou alguma limitação, mas na precisão do diagnóstico eles acabam, né, pecando. Aí tem até revisões sistemáticas mostrando que acho que 5 a 6% de todos os testes ortopédicos são fidedignos, né? Aí você pensa, caramba, mas só isso? Sim, os outros não são ruins, mas tem coisas que existem que vão gerar disfunções ou dores, e todos esses testes vão dar positivo praticamente, principalmente nas inflamações, né? E aí pra gente, eu acho que o teste funcional ali, o teste de avaliar o movimento, né, analisar o movimento com qualidade, nos dá um pouco mais de confiança, né, para fazer o nosso diagnóstico cinético funcional. Não sei se é assim que você pensa. Sim, perfeito. O Alexandre colocou uma coisa que eu sempre falo, do cluster, né? O cluster é quando a gente pega um conjunto de testes específicos para avaliar uma determinada coisa e a gente, uma determinada alteração, e a gente verifica se a maior parte daqueles testes dá o mesmo resultado. Já que a maioria dos testes não são tão específicos ou tão confiáveis como a gente gostaria que eles fossem, né? Muito bom. Agradecer a presença dos amigos aí mandando mensagem, né? Pô, muito bom, muito feliz de contribuir, com certeza. E já pegando aí outro tópico que você colocou aí, super importante também, em relação aos testes passivos e os testes ativos. O que você usa mais em relação à sua avaliação da coluna vertebral? Você usa mais testes ativos, mais testes passivos? Ou você usa os dois? Como é que é a sua abordagem? Bom, os testes passivos, por exemplo, no próprio Maitland, né, onde a gente acaba palpando um pouco da posterioridade ou aquela vértebra que está um pouco fora do alinhamento das espinhosas, o teste passivo ele me dá uma noção de se o tecido está muito rígido ou muito instável, né? No próprio joelho, né, a gente usa bastante os testes passivos, né, de Lachman, Lazeg, de Lachman, de gaveta, que acabam nos dando uma informação dos tecidos não contráteis. Na coluna a gente também aplica os testes passivos, porque me dá uma informação no momento de repouso do paciente se o tecido está muito hipertônico ou rígido, né, hipomóvel, para que eu pense, de repente, que essa rigidez local esteja gerando uma hipermobilidade compensatória. Então, sim, né, eu de fato não posso dizer sempre, né, mas na maioria das vezes eu utilizo os testes passivos para que eu possa identificar naquela região alguma alteração de mobilidade, né? Acho muito importante isso para quem é terapeuta manual. Até músculo, né? Palpar o músculo para ver se tem uma hipertonia ou até uma flacidez, né, que possa justificar uma função. Eu acho bem interessante. Uma alteração de sensibilidade local. Acho bem interessante. E os testes ativos, eu acho que é o principal, né? Porque dali eu consigo saber para qual movimento a dor é predominante, né? Ou se a rigidez é predominante à dor,
né? O Maitland fala muito disso, né? Quem predomina, a dor ou rigidez, né? Então a gente pode ter uma noção de que a rigidez para flexão, ou para inclinação à direita, ou rotação, é pior do que para o outro lado. Isso me dá já a noção de que naquele teste passivo que eu identifiquei de repente a rigidez naquela vértebra, ela esteja limitando o movimento para um lado e facilitando o movimento para o outro, né? Então, por exemplo, os testes de Mitchell, de Gillet, que a gente acaba pedindo um movimento ativo para o paciente e a gente avaliar o movimento, tá? Os próprios testes funcionais, né, de sensibilidade tátil, te pede para o paciente fazer o movimento e a gente sentir ali o movimento das espinhosas, já ajuda bastante nessa questão de avaliar a função daquela região. Novamente, eu preciso ter um cluster, como o professor Alexandre acabou falando, a gente está utilizando bem essa terminologia, né, do conjunto de testes para a gente identificar uma alteração, mas acho que não tem um melhor, né? Até porque você deve receber muito paciente com uma lombociatalgia intensa, né? Um paciente que travou a coluna. Às vezes eu não tenho como aplicar um teste muito ativo, porque o paciente se encontra muito limitado. Então eu acabo aplicando alguns testes menos agressivos, mais passivos, para tentar diagnosticar parcialmente naquele momento, tá? Para que a gente diminua a dor do paciente, ele retorne um pouco mais ativo e aí sim eu aplique o teste de mobilidade ativa para que a gente possa descobrir de fato o que está acontecendo com ele. E isso eu me identifiquei muito na osteopatia, né? Porque com esse raciocínio do Mulligan, né, de pegar o paciente e aplicar a técnica no movimento que ele estava sentindo a dor, né, eu achei muito legal isso, porque no Maitland, geralmente, o paciente tem que deitar, né? Vamos avaliar, ou sentado ou deitado, e o Mulligan ele acaba falando, olha, a sua dor é fazendo o quê? Apagando um quadro. Então, peraí, vou fazer um glide na sua clavícula e vou analisar se melhorou. É, de fato, uma avaliação dinâmica, né? Eu achei genial isso. E quando eu fui para a osteopatia, eu percebia que não é igual, obviamente, mas era um raciocínio de função, né? Qual é a função que está prejudicada? É de pé, sentado ou deitado? Vamos avaliar de acordo com a sua dor. E não simplesmente deita que eu vou te avaliar, né? Acho que é um casamento. Isso aí, concordo plenamente. Acho que é um casamento também. Muito Que bom. O nosso título, o título da live é Diagnóstico Diferencial, né? E eu queria que você falasse um pouco disso, né? O que é realmente diagnóstico diferencial? O que é dar um diagnóstico diferencial e chegar a esse diagnóstico? Como é que a gente pode avaliar a coluna com esse diagnóstico diferencial? Pois é bem difícil, não é fácil, tá? Geralmente no consultório, quando o paciente vai a primeira vez, ou vou na casa do paciente, a primeira coisa que ele me pergunta é quanto tempo, né? E eu já digo, se você tem pressa, é melhor a gente marcar outro dia, né? Porque o primeiro dia eu preciso, né, te avaliar, eu preciso descobrir de fato o que está acontecendo. Tem pressa. Ele tem pressa, está com a agenda cheia, ele fica no telefone e fala, cara, não esquece, não tem como te avaliar num curto tempo. Então, o diagnóstico diferencial, eu via muito o professor Henrique Balgardi falar sobre isso, né? Quando eu era aluno, eu acabei pegando palestras dele, né? Então achava muito interessante aquilo, alguns professores, como o Sérgio Marizek, o próprio Palmiro, né? Dando nos cursos de Mulligan. Aí cara, isso realmente faz sentido, porque se você quer, de fato, encurtar o caminho e, né, afunilar aquele problema, o mais fácil é você eliminar as coisas que, né, não estão claras. Então, o diagnóstico diferencial, na verdade, ele é um método sistemático, onde você precisa fazer um cluster de exames e testes para que você elimine patologias que não vão prejudicar na sua conduta. Um exemplo desse, Vanessa, eu falo até nos cursos, nas aulas, toda oportunidade que eu tenho de falar sobre a diagnóstico diferencial, eu dou esse caso. Nós tínhamos uma paciente
de nucleoplastia, tá? Porque ela fez um acidente de carro, fez uma nucleoplastia de algumas vértebras cervicais e lombares. Fez uma cirurgia, retirou o núcleo pulposo, beleza. Então, para ela ia para a clínica escola tratar nucleoplastia. Ela falava com todas as letras. Nossa, eu retirei o núcleo pulposo da minha vértebra, é isso que eu vim tratar, beleza. E a gente tratou, ela ficou muito bem, né? Para uma paciente muito rígida e jovem. E depois de um tempo eu percebia que ela tinha uma hipertonia de quadríceps. Em repouso. A quadríceps ficava bombando ali, eu analisando aquilo. Eu falei, cara, né, não é normal um quadríceps hipertônico e o outro hipotônico. Eu falei, isso é muito, muito complexo. Fiz um jogo de memória com ela. Deu positivo. Eu falei, pô, memória ruim? Fiz um teste de coordenação motora simples, que a gente conhece, um índex nariz, um teste de raspagem de crista ilíaca, de crista da tíbia, deu positivo. E aí eu falei, olha, você vai ter que ir no neurologista. E eu desconfiei de esclerose. E de fato era uma esclerose, né? Então ela tinha um problema de coordenação motora, de hipertonia muscular, ela achando que tinha dores na coluna por conta da lombalgia dela, do problema, e não era. Então, aí ela fez a eletromiografia, uma tomografia de crânio e foi diagnosticado a esclerose. O tratamento foi outro, né? Então, a gente mudou completamente o tratamento, que era para a coluna. Se ela precisava realmente daquela cirurgia, né? Exatamente. Então, o diagnóstico diferencial, para mim, ele é a parte mais importante, né? Porque a palavra final do fisioterapeuta qual é? Um paciente que chegou com uma dor irradiada para a direita, né? Falou para mim que ele foi tratar a hérnia com uma dor irradiada para a direita e na ressonância magnética a hérnia era para o outro lado. Aí eu falei, olha, a sua hérnia é para a esquerda, a sua dor irradiada para a direita. Não vejo por que a hérnia, né, está te causando alguma coisa. Então, né, até você fazer todos os testes e mostrar para o paciente, olha, eu eliminei tudo que podia para falar que a sua hérnia estava gerando uma dor, mas de fato não faz sentido isso, né? Então é muita responsabilidade do físio construir esse raciocínio e mostrar para o paciente que o caminho do tratamento vai ser esse, né? É por isso, Vanessa, que eu vejo você, outros amigos que estão, né, com um raciocínio clínico bem avançado e bem aguçado, falarem nas aulas, olha, para um paciente que vem para tratar coluna, né, ou algum problema parecido, a gente usa poucos atendimentos, né? Poucos atendimentos, não 30 sessões, né, igual é prescrito, né? 40 atendimentos para lombalgia, né? Por quê? Você avaliou criteriosamente, você pode até perceber que na coluna não tem nada. Quando você olha, é apenas, de repente, uma hipertonia de glúteo médio e dando uma hipomobilidade no ilíaco que está gerando uma cascata de compensação. E isso, algumas pessoas falam, mas isso é surreal de descobrir. Não é, porque né, o conhecimento ele veio porque você sentou o bumbum na cadeira, né, e estudou anatomia e biomecânica. Né? E acho que a base é essa, a gente estudar a função para depois construir aquele diagnóstico, né, aquele raciocínio clínico de restrições de movimento ou não. Então, o diagnóstico diferencial é uma coisa que eu sou apaixonado. Né? E demora, não é rápido. E é o nosso grande desafio, né? A gente descobrir de onde está vindo aquele sintoma, a gente descobrir o porquê daquilo tudo, é o grande desafio do fisioterapeuta, né? Sempre foi. Nossa, pois é. Tentar descobrir a causa. Eu acho legal trabalhar em clínica escola, né? Porque a gente vê os casos mais bizarros, né? E teve uma paciente que a gente avaliou, Vanessa, também que foi bem legal. Os alunos aprendem muito em clínica escola para quem quer, né? Quem quer aprende bastante. Quem quer. E a gente tinha uma paciente com lombalgia alta, não vou lembrar agora, de fato, a idade da paciente, né? Mas era uma paciente com a idade um pouco aumentada. E eu percebi que ela tinha na torácica uma grande rigidez. Ali na transição, de T12, T11 para L1. E isso tem uns 4 anos. E eu falava para ela, olha, tem alguma coisa errada na sua coluna.
a sua dor é lombar, mas tem alguma coisa errada, a gente vai precisar fazer um exame. Todos os testes que eu faço estão dando positivo. Né? O Slump Test, o Laseg, Bragar, Milgram, qualquer Valsalva, todos os testes estavam dando positivo. Eu achava aquilo, né, preocupante. E aí eu falei, olha, e você não está tendo um bom resultado, né? Já é o 4º atendimento e você não está saindo da mesma. Vamos fazer uma radiografia simples, só para a gente olhar. Então ela tinha uma tuberculose óssea. E ela tinha uma fratura, ela teve uma fratura e já estava em processo de consolidação. Né? Então, por isso que essa sensibilidade de avaliar, a anamnese, para mim, né, a parte mais importante da avaliação, acho que vou até pular já o que a gente, né, acaba querendo falar depois, a parte mais importante é a anamnese. É você colher os dados do paciente, é você aprender a ouvir o paciente. Né? Porque esse momento, se você não estiver conectado com o seu paciente, não adianta. Os testes passivos, ativos, analíticos, eles não vão fazer tanto sentido, porque você não observou e não prestou atenção no que ele te disse. Né? Ele pode ter dito que caiu, escorregou, bateu com a coluna na pia, ou então girou o tronco, levantou uma trouxa de roupa forte. Ou seja, a anamnese é o fisioterapeuta ser um bom ouvinte e anotar tudo que o paciente está falando. E se você desconfiar de algo mais, pergunta. Né? Até a professora Aline brinca, né, na clínica escola que uma paciente que estava com problema na perna, ela perguntou, você já fez cirurgia? A paciente, não, nunca fiz cirurgia, né? Nunca. E quando eu perguntei para ela, você tem alguma cicatriz? Ela tem, já retirei um projétil aqui da minha perna. Aí ela falou, pô, por que você não me falou? Você não perguntou se eu tinha cicatriz? Mas eu perguntei se você tinha cirurgia. Não, mas ele perguntou se eu tinha cicatriz, você perguntou se eu tinha cirurgia. Então, o paciente às vezes não sabe responder, né, algumas perguntas. Foi engraçado esse dia. Então, saber ouvir o que o paciente tem a te dizer, muitas das vezes você já até sabe qual teste vai aplicar, né? Você fala, porra, pelo que ele está me dizendo, já pegou ali o fio da meada e vou fazer apenas o teste tal, vai dar positivo ou negativo, e de repente vou ajudar o paciente em um atendimento ou 2. Né? Acho que é por aí. O que você acha? Eu acho, você estava falando, me lembrou um paciente que chegou para mim e falou assim, então, eu queria saber se eu fizer um pacote de 20 sessões, se tem algum desconto. Eu falei, 20 sessões? Nossa. Então, eu espero que você fique bom bem antes disso, mas tudo bem. Isso não é um desconto, né? Não. Mas vamos lá. Então, você foi tocando em vários pontos aí sensíveis que foram me lembrando várias coisas. Então, queria que você falasse um pouco da hipermobilidade, da hipomobilidade, né? A gente vê muita gente, como você falou, às vezes o aluno chega e pede pra gente, manipula aqui que eu tô com uma dor lombar, né? O próprio paciente chega achando que a gente vai manipular até a alma dele. Então eu queria que você falasse um pouco sobre isso, né? Sobre onde muitas vezes está a dor, se a dor está na hipermobilidade, na hipomobilidade. Claro que a gente tem que avaliar, mas eu queria que você falasse um pouco sobre isso pra gente. Isso é bem legal, esse raciocínio é bem legal, né? Que eu aprendi no Maitland. Aprendi a ter essa visão, né, em 2005. Então foi muito legal eu, enquanto aluno, fazer o curso. Eu sei que era muito avançado ainda para a época que eu estava, mas depois eu consegui aprimorar fazendo as aplicações. E eu percebia que realmente, né, a gente ataca muito onde dói. Aonde dói? Minha dor é aqui. Então o fisioterapeuta, ele às vezes é condicionado a atacar onde dói. De fato, de repente para amenizar um pouco a dor. Mas esse raciocínio de hipomobilidade, de rigidez predominar, foi o que realmente fez um pouco de diferença na tomada de decisões. Porque se eu tenho uma região hipomóvel, né, de fato, o meu corpo é uma engrenagem conectada
por ligamentos, nervos, fáscia principalmente, né? Que é uma coisa que, se eu começar a falar de fáscia, a gente vai ter que abrir outra live, né? Então tem muitos tecidos ali, contráteis e não contráteis, que vão acabar conectando uma coisa na outra, como um carro, né? Então, se eu percebo que o local da dor, de repente, é onde começou o problema, eu fico com uma visão muito pequena do tratamento. Quando eu percebo as outras regiões, aí eu percebo que uma hipomobilidade de uma região pode estar gerando essa hipermobilidade nessa região que está doendo. E o que a gente sabe é que dificilmente na hipomobilidade tem um padrão alto de dor. E na hipermobilidade tem um padrão mais alto de dor porque os tecidos são mais esgarçados, os ligamentos são mais estirados, os músculos acabam atuando mais excentricamente, fadigando mais, dando aquela dor em queimação, né? Como o ligamento, acaba tendo uma dor em queimação, mas a hipermobilidade geralmente é o local que dói mais. Esse é o primeiro ponto. E a hipomobilidade é o local que tem menos mobilidade, obviamente. E dói menos. Então, de fato, eu posso atuar aonde está doendo? Sim, com certeza, não tem problema. Mas você não pode esquecer de atuar aonde está de fato uma rigidez, uma hipomobilidade. Porque, de repente, é ali que foi o começo de toda a compensação daquele paciente. Ah, Júlio, então se eu estou com uma dor cervical, eu preciso avaliar a torácica? Sim, na verdade você precisa avaliar cervical, torácica, lombar, pelve, coletar dados do paciente para saber se ele tem um pós-operatório de joelho, de quadril, de tornozelo, que está gerando uma rigidez à distância e essas hipermobilidades compensatórias, né, fluindo de baixo para cima ou de cima para baixo, né, pode ser um ombro. Eu achei uma coisa bem legal, você me lembrou de uma coisa que eu tenho investigado bastante. Nesses últimos 2 anos eu tenho trabalhado bastante no CrossFit, né? E tenho até me apaixonado pela execução dos movimentos, né? Estou assistindo agora o CrossFit Games, o LPO nas Olimpíadas, acho muito legal, gostei muito. E eu percebi que a maioria dos atletas, né, dos praticantes, eles têm muita dor em ombro, muita dor em ombro. E, né, por que não joelho, que é onde tem muito agachamento, né? E eu percebi que a maioria dos pacientes que vão no consultório, que praticam o LPO, eles têm muita rigidez sacroiliaca. Muita. De um lado só. Né? De um lado só. E eu acabei, em conversa com os coaches, né, a gente percebeu que existe um mecanismo que é o split. Que eles fazem uma passada com a perna para frente e para trás enquanto executam a elevação do braço. E esse split precisa muito de uma estabilidade de glúteo médio de um lado e quadrado lombar do outro. Então eles ativam muito o glúteo máximo, médio de um lado, gerando uma rigidez absurda na pelve. E quando eu avaliei a maioria desses atletas, eu percebia que eles tinham uma rigidez na sacroiliaca. E quando eu mexia na sacroiliaca, eles acabavam elevando o braço mais alinhado, né? Que geralmente eles elevavam o braço, né, desalinhado. Isso é uma coisa bem legal, né? Que a gente tem que avaliar o paciente aonde dói, mas descobrir o porquê daquela dor. E aí a gente vai ter que encontrar onde está a hipomobilidade, né, para justificar de fato aquela dor, né? Então é uma coisa que eu tenho visto bem assim, fluente, né? Toda semana eu recebo pacientes com sintomatologia de ombro por praticar esportes, né, de alta velocidade. E de fato, hipomobilidade gera uma hipermobilidade compensatória. Sempre. Nem sempre. Pode ter um trauma, né? O paciente caiu, bateu, foi atropelado, caiu de cabeça. São outras coisas, né? Mas acho que é mais ou menos isso. Sim, perfeito. A Valquíria, fala com a gente no privado. A Valquíria está falando que aonde a gente encontra profissionais que tratam mais rápido, né? E aí fala com a gente no privado que a gente tenta te ajudar. Jaqueline, esse movimento é muito difícil, realmente. Júlia, isso é muito interessante, eu sempre falo isso em esportiva, que se o profissional ele trabalha com um esporte específico, ele atende mais pacientes de um determinado esporte, ele tem que entender sobre esse esporte, né? Isso faz todo o diferencial.
Claro, se você está numa clínica onde você atende vários esportes diferentes, você vai, enfim, não é tão simples. Mas se você atende, tem um foco em um determinado esporte, você precisa estudar o gestor esportivo, né? Isso faz muita diferença. Verdade. Outra coisa que você foi falando que foi me chamando a atenção, uma coisa muito interessante, né? Durante muito tempo, se falava muito no core, né? Em trabalhar o core training e tal. Então, isso teve um up, uma época que todo mundo, eu brincava que a gente abria a mala do carro, a gente contraía o abdômen, né? A gente ia fazer qualquer movimento, a gente contraía o abdômen. Queria que você falasse um pouco sobre isso pra gente. O que você tem lido sobre isso? Como é que você encara essa questão do core? Cara, isso aí realmente. Eu cheguei a pegar os cursos na época de estabilização segmentar, né? E hoje se fala mais, né? Nem se fala mais, né, de estabilização. E eu fiz um curso, Vanessa, que mudou um pouco minha visão de exercício. Assim que eu entrei na Estácio, em 2011, que foi o Kinect Control. Um curso maravilhoso. Pablo Marinho, que é o ministrante aí, né, na América Latina, América do Sul. Cara, assim, o curso foi fantástico, porque o Mackenzie também, né, é legal. Mas esse curso me mostrou o seguinte: caramba, a gente está muito fora da caixa, gente, pelo amor de Deus. E eles falavam, core não protege dor lombar. Se core protegesse dor lombar, atleta não ia ter dor. Né? Ginasta, então, não ia ter dor, porque porra, o ginasta o que mais faz é ativar a core. Né? Então, saiu até recomendações, né, sobre low back pain, não sei se você chegou a dar uma olhada, do Sullivan, que ele fala os 10 fatos e 10 mitos sobre dor lombar. Né? E acho que é o mito 10, eu não me lembro qual vai ser o mito agora. O mito 10 era o seguinte: após as revisões sistemáticas que eles, né, pesquisaram, dos últimos 10 anos, eles perceberam que, mesmo fortalecendo o core, nos tratamentos fisioterapêuticos, o paciente não se via livre da dor. Ele continuava tendo dor. Né? Mas eles mostravam que fraquezas musculares relacionadas ao core poderiam gerar dores na coluna, né? Por conta do sedentarismo, obviamente, não por conta só da fraqueza do core. Né? Então, hoje, por exemplo, eu acho legal você falar disso, porque a gente falou dos testes, né? Teste passivo e teste ativo da coluna. Eu utilizo muito o teste de Mitchell e o teste de Gillet. Né? E alguns testes, né, que acabam a gente avaliando a função local. Mas uma coisa que eu faço bastante, Vanessa, quando eu avalio a pessoa, é fazer um single leg do paciente. Praticamente 100% dos meus pacientes, se não for idoso, eu faço um single leg ou um step down, porque naquele teste eu consigo identificar uma fragilidade muscular. Né? E eu vejo algumas pessoas falando que esse é um teste para identificar fraqueza, mas ele não é. Ele vai identificar, de repente, uma fadiga. Né? Uma fadiga de glúteo médio, uma hipertonia de glúteo médio que está aí gerando uma inclinação ipsilateral. E naquele momento, depois de avaliar a coluna, avaliando a função corporal, eu percebo que ele faz uma elevação pélvica excessiva de um lado, ou até um sinal de Trendelenburg excessivo. E a gente fala, caramba, precisa de fato estabilizar a pelve. Se eu estabilizar a pelve, de repente eu consigo melhorar essa dinâmica da coluna. Né? Então, o core, hoje, eu gosto muito do conceito do FNP, tá? Do trabalhar a mobilidade, instalar a estabilidade para melhorar a função. Então, hoje eu tenho trabalhado bastante mobilidade, estabilidade e função. Não fico preso mais a exercícios de abdominal, pranchas laterais. Não estou dizendo que isso esteja errado, tá, pessoal? Pelo amor de Deus. Né? Cada um tem o seu método de atuar. Mas eu vejo que hoje é muito função. Eu atendo um paciente sentado o dia inteiro, de fato, eu preciso estabilizar esse meu paciente com exercícios um pouco mais sentado, né? Fazendo execuções de movimento mais sentado para que ele possa ativar mais a musculatura no dia a dia dele. Se é um paciente em pé, ou se é um atleta, enfim, você vai atuar em cima da fragilidade que ele apresenta para você. Né?
Eu acho que você acaba pensando um pouco parecido porque você trabalhou um tempo com atleta, né? E de Sim, repente no Vasco e na Marinha. fazia sentido, né? Faz, pô, core fraco, gerador, e os caras fortes, abertos, core todo dia, né? Era Sim. assim? Sim, mas durante muito tempo, como era aquilo que a gente tinha de verdade na época, a gente colocava todos os atletas para trabalhar o core, né? Então a gente ia, mas né, depois que vieram outros artigos, outros aprendizados, bem, vamos rever isso, porque não é bem assim, né? O valgo dinâmico agora, né? Está sendo discutido, né? Porque o valgo é Já teve a bom. fase do valgo dinâmico, Pô, agora o valgo dinâmico é muito mais comum do que. Mas eu acho que é isso, assim, a é gente tem que legal, estar né? se atualizando. O que a gente não Verdade. pode é parar no estudo, né? Isso que a gente não Verdade. pode. Com certeza. Com certeza. Muito bom. Vamos lá, cervical ou lombar? Escolhe uma. Pode ser lombar, tranquilo. Lombar. O que, que não falta na sua. Além, você já falou da importância da anamnese, mas Ah, dá um. vamos Fala. fazer cervical, que eu Tá lembrei de bom, uma coisa legal. tá bom. Faz um. Dá um passo a passo pra gente, assim, umas dicas do que você faz na avaliação da cervical. É, a cervical é bem mais complexa, né? Tem problemas de Você crânio, que né? escolheu. Mas eu lembrei de uma coisa bem legal, né? Que o passo a passo, acho que o fisioterapeuta ele acaba aprendendo, né? Primeiro você tem que ouvir o paciente, toda a anamnese, né? Fazer um histórico de Mas o que eu queria que traumas. você falasse o que não falta na sua avaliação. Toda vez que chegar um paciente com problema cervical, o que não falta na sua avaliação? Para mim, é a anamnese. De fato, a anamnese. Não falta eu atender o paciente, vou fazer os testes e vou atender o paciente. Não existe isso. De fato, o que não falta na minha avaliação é sentar de frente para o paciente, ouvir o paciente. Eu já fiquei ouvindo o paciente por 2 horas, Vanessa. Por 2 horas. E quando eu acabei de ouvir, anotei tudo que ele tinha para falar, eu falei, olha, eu vou te dar uma consulta brinde. Você vai vir que eu vou terminar sua avaliação em outro dia, porque hoje é o suficiente. Você já me deu coisa demais, eu preciso agora fazer uma avaliação funcional com você. Você já está aqui dentro há 2 horas. E acabou sendo cansativo, né? Já aconteceu isso uma vez. Mas a anamnese, de fato, para mim, é a parte mais importante. Tá? Tem pessoas que falam que a parte mais importante é um exame, né? Ter um exame, para mim, não é tão importante ter um exame. Alguns momentos é importante, tá? Porque a gente acaba avaliando clinicamente o paciente. Mas, tirando essa parte inicial da avaliação propriamente dita, avaliação física propriamente dita, porque eu julgo mais importante ouvir o que o paciente tem a dizer antes de avaliar, né? Tirando então toda essa questão de HDA, HPP, histórico todo, de fato avaliar a função, Vanessa. Acho que sem avaliar a função, o fisioterapeuta ele acaba perdendo daquela chama de resgatar aquela determinado exercício que o paciente está com saudade de fazer ou está com medo, né? Como que você pode falar para o paciente que ele vai voltar a treinar ou não se você não avaliou a função dele e viu se o movimento dele tem qualidade ou se tem muita restrição, né? Eu estou atendendo um paciente de lombalgia, onde o profissional que ele foi disse que ele poderia fazer a cirurgia. E essa foi a primeira coisa que o profissional falou para ele: olha, se tem um problema que pode ser cirúrgico. E o primeiro reforço que entrou no ouvido dele foi a palavra cirurgia. Mas você pode fazer fisioterapia, você pode procurar osteopatia, lá, lá, lá. Aí ele me procurou. E a primeira coisa que eu falei para ele, eu falei: o que você está disposto a fazer? Você está disposto a melhorar, a voltar a fazer jiu-jitsu, jogar futebol, ou você está disposto a fazer cirurgia? Porque não faz sentido você estar aqui, né? E o paciente ficou naquela. Eu falei: você que tem que decidir, porque eu vou te avaliar, né? Então, quando ele falou que gostaria de retornar às atividades, eu falei: agora eu estou falando com o paciente antes da dor. Porque você se transforma, você agora está com medo de fazer vários movimentos, sem sentir a dor, né? E a Françoise Mézières já falava, né, daquelas posturas a priori e a posteriori, né? São as posturas que o paciente muitas das vezes nem tem a dor, mas ele protege para não sentir, né? Então aquelas compensações a priori ele tinha muito. Então, de fato, avaliar a função
é primordial e não ficar preso somente aos testes ortopédicos. Perfeito. Você falou que lembrou de uma coisa da cervical que você ia falar. Então, recentemente, eu até fiz uma live, tem acho que 3 semanas ou 4, né? A gente fala muito dos testes cervicais, né? Para fazer o teste, para eliminar os problemas graves, né? Para as bandeiras vermelhas, o DECLEM, né? Que é o teste da artéria vertebrobasilar. Fazemos os testes de Eden, Wright, para identificar uma alteração vascular. E recentemente eu peguei um artigo bem legal que ele falava do teste de Jackson de Sperling, né? Onde eles falavam que o teste de Jackson de Sperling fazia uma variação em extensão com inclinação, né? Jackson com flexão e inclinação. E eles criaram um tornado teste, né? O tornado teste é o seguinte, onde eles faziam uma compressão na posição neutra, conforme a literatura já preconiza, faziam uma flexão pura, porque se a hérnia for posterior, ela pode gritar nesse movimento. Então eles faziam uma flexão, depois uma leve rotação com flexão, para pegar uma hérnia póstero-mediana, depois aumentaram um pouco o padrão de rotação com inclinação pura, inclinação com extensão, um pouquinho de rotação contralateral e uma extensão plena. Ou seja, eram 180 graus para você forçar alguma hérnia mais sensível, né? Então esse tornado teste eu achei muito legal porque eles compararam com o Jackson e o Sperling. E eles perceberam que o tornado teve mais especificidade do que esses dois, né? Eu achei genial, né? Porque assim, a gente fica assim, poxa, por que eu não pensei nisso, né? Mas assim, é tão simples porque a gente estuda a hérnia lateral, a hérnia foraminal, a hérnia póstero-mediana, posterior, e de fato, né? Foi uma sagacidade do autor, se eu não me engano, acho que é japonês ou chinês, né? E hoje em dia eu estou aplicando bastante e estou gostando, sabia? Estou tendo uma boa resposta, porque muitas das vezes o paciente só fala assim, ó, quando eu faço isso e isso, aí dói, né? Aí ele reflete a dor. E quando eu faço o teste, de fato, é naquele mesmo movimento. Então, achei bem interessante essa questão. Quem quiser dar uma olhada, né? Eu acho que tem 3 semanas, foi uma semana antes do curso, né? Da última turma do Coluna em Foco. E eu falei disso e deixei o artigo. Quem quiser o artigo, tá no link da bio. Eu salvo alguns artigos para a galera baixar o artigo. Então, não sei se você tinha visto. Foi bem recente, foi de 2021 o artigo, foi bem legal. Não, esse eu não vi não. Vou dar uma olhada lá no seu Instagram. Muito bom. Vamos lá, nosso tempo está acabando, então me explica aqui uma coisa. Qual a importância de conhecer o comportamento humano na avaliação da coluna vertebral? Olha, assim como você, né, que eu fui da sua turma, a gente tem feito cursos para melhorar nosso entendimento, né, além da biomecânica, né? Então, os cursos de lei biológicas, né, os cursos de reprogramação e outros também, né? Não só esses, mas esse foi o start. Identificar se o paciente está passando por algum problema ou se passou por algum problema que impactou, né, na sua vida e que hoje isso ainda continua culminando ou já culminou psicologicamente, e isso pode interferir somaticamente, é o que eu tenho ficado mais atento com os pacientes. Porque tem muita dor que é inexplicável, né, Vanessa? O paciente chega para você, Júlio, Vanessa, tenho dor no ouvido direito, cervical direita, ombro direito, quadril direito, joelho, por que tudo direito? Né? E no exame de ressonância não tem nada, né? E isso acaba despertando, né, a nossa cara é um ponto de interrogação quando o paciente fala isso, né? Por que do lado direito? E a gente acaba, de certa forma, falando, olha, a gente tem que avaliar, né, para ver se encontra algum tipo de disfunção, é o que a gente pode fazer no momento. Então, eu acho que saber interpretar se o paciente está passando por alguma fase, né, de conflito emocional, de estresse, né, por alguma coisa alguma tristeza, algum medo, alguma raiva, acupuntura, eu fiz acupuntura, né, também. Então, eu gosto muito de prestar atenção de como o paciente está falando, se tem um vestígio de tristeza, um vestígio de raiva, de estresse.
Por quê? Uma coisa é a acupuntura que é oriental, né? Não tem nada a ver do que a gente está falando. A outra coisa é ter motivos para essa dor aparecer justamente naquele lado, né? Então, você identificar se o paciente tem algum problema, se você não sabe resolver aquele problema, você indica para um amigo que saiba, né? Mas você vai continuar atendendo esse paciente com fisioterapia, ou com osteopatia, com quiro, tanto faz. Mas se você souber identificar uma fragilidade emocional, existem vários questionários hoje que o paciente pode responder e você identificar, de repente, uma doença, né? E você consegue, você acaba, né, tratando o paciente com uma equipe. E uma coisa que eu acho legal, assim, um paciente que a gente estava tratando há um tempo atrás, ele tinha muita dor no pescoço, muita dor no pescoço. Vanessa, ele não tinha nenhum tipo de hipomobilidade, não tinha nenhuma hérnia, não tinha nada, nada. Ele só tinha dor ao acordar. Ele foi num fisioterapeuta e ele disse que era o travesseiro. Aí ele comprou o da NASA, não melhorou. Depois comprou o colchão, não melhorou. Aí ele dormiu no sofá e falou que acordou muito melhor. Eu falei, cara, tem alguma coisa errada. Na sua cama, durante o sono, acontece algo que, durante o sono, o subconsciente regula, né? Então o bulbo, ele acaba atuando nessa regulação. E no bulbo sai o 11º par craniano, nervo acessório, que inerva os músculos acessórios do pescoço. Ou seja, muita tensão durante o sono. Nervo então, trapézio. Aí a gente acabou batendo um papo sobre isso e identificamos um dos fatores que poderia estar contribuindo. E não foi fisioterapia, ele foi encaminhado para outro setor. Né? Falou, ó, vai tratar isso porque provavelmente isso está te gerando espasmo à noite e dor de manhã. Né? Então é bem legal a gente ter essa visão fora da caixinha, né? Sim, com certeza. E isso que você falou do sono é muito interessante. A gente tem que ter aí um leque de possibilidades para a gente poder ajudar melhor os nossos pacientes, né? Com muito certeza. Bom. Meu amigo, eu adorei nossa live. Podia ficar aqui conversando mais 2, 3 horas, que com passa certeza. voando, já vai dar 8 horas. Eu quero dizer que foi uma honra te agradecer demais por você estar aqui. Eu que agradeço. Poxa, muito. Imagina, que isso. Agradecer um monte de professor aqui, professor Alexandre Meireles, professor Aline, professor Maurício, tá cheio de professor aqui, agradecer. Professor Igor, acabou de chegar. Todo mundo que está aqui assistindo, professor Igor, muito obrigada. Fábio Dantas, um grande querido também. Legal. Pessoal, toda quarta, 19 horas, tem um convidado aqui fantástico comigo. Na semana que vem vou ter a presença da professora Thaís Fronkzak. A gente tentou fazer uma live juntas mês passado, mas eu tive uma reunião no horário da live. Então, até hoje, em 2 anos, eu cancelei. Em 1 ano e meio, eu cancelei 2 lives, essa foi uma delas. Então, ela vai estar aqui quarta-feira que vem. Ela trabalha em UTI há 11 anos e trabalha na linha de frente do Covid. E a gente vai conversar sobre fisioterapia gentil para tratamento pós-Covid. Vamos conversar aí sobre as variantes aí do Covid, o que está acontecendo, como é que ela está enxergando aí esse Covid no Brasil e no mundo. Legal. Então vai ser uma honra a gente estar junto aí top. às quartas-feiras. Isso. Pessoal, as lives ficam sempre salvas no meu canal do YouTube, Vanessa Kinushi. Então entra lá, assina não, ativa o sininho. Ativa o sininho, né? E vai lá no meu canal. Entre no link da bio do professor Júlio também, dê uma olhada no Coluna em Foco, que com certeza pode ajudar vocês a entender melhor a coluna do paciente, de vocês. Essa é a missão. Júlio, dá essa palavrinha aí final. Mais uma vez, muito obrigada. Só gratidão. Uma honra de estar aqui. Só gratidão, Vanessa. E todas as pessoas e amigos que puderam estar aqui com a gente, contribuindo, deixando perguntas, né? A gente fica feliz em poder ajudar mais profissionais e também a gente acaba aprendendo sempre quando tem um evento como esse, né? Então, só agradecer e qualquer possibilidade que você queira e que precisar da minha ajuda, pode contar comigo. Eu sei. Obrigada. Você também. Imagina. Um beijo grande. Beijo. Beijo, pessoal. Beijo, pessoal. Obrigada. Valeu. Até a próxima. Até a próxima. Valeu.